Primeiro sinal que Deus quer te usar poderosamente é a rejeição. Irmãos, a rejeição é um sinal que Deus quer te usar poderosamente. Quer descobrir os demais sinais? Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que coisas e palavras do Senhor serão reveladas ao seu coração e você vai ter a plena convicção e certeza de que Deus tem um ministério. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um expoente do evangelho para a sua glória? Não, para a glória de Jesus. Lembra, não é sobre você, mas é sobre ele. Então fique conosco que eu vou dizer para você mais alguns sinais que Deus quer te usar poderosamente. O primeiro sinal que Deus quer te usar poderosamente é a rejeição. Irmãos, a rejeição é um problema. Por quê? De alguma forma, no mundo espiritual, o inimigo, né? O inimigo das nossas almas, coisa ruim, né? O perturbador de Israel, ele consegue ler de alguma forma que Deus tem algo na tua vida a respeito de um chamado espiritual, a respeito de uma vocação espiritual, ou a respeito mesmo até de uma vocação natural. Deus às vezes te deu um dom natural para liderança, um dom natural para empreender, um dom natural de ter visão de negócio. Isso tudo ele começa a trabalhar desde a sua infância. Assim foi com Davi. Lembra de Davi? O profeta foi na casa do pai dele, 1 Samuel capítulo 16. Chegando lá, o profeta vai ungir alguém e cadê o menino? Cadê Davi? Está lá cuidando das ovelhas, ou seja, estava sendo rejeitado num dos dias mais importantes daquela família, daquela região, que foi a visita do profeta Samuel. E nem foi lembrado, né? Foi excluído, rejeitado. A rejeição faz várias coisas, e uma das coisas que a rejeição faz em nosso coração é gerar insegurança. Uma vez que nós temos muitas inseguranças dentro de nós, por causa da rejeição, nós não conseguimos assumir de fato a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade em Deus, e nós não conseguimos avançar nas áreas de liderança. Então, uma das coisas que mostra que Deus quer te usar poderosamente é se você foi rejeitado, ou se você é rejeitado. Significa que Deus te aceitou e quer te usar poderosamente. Então, deixa Deus quebrar isso dentro de você. Mergulha no Espírito, mergulha na oração em línguas, mergulha em Deus e você vai ser poderosamente usado pelo Senhor. Amém? Se você não me conhece, né? Eu sou o Thiago Maurício, do Ministério Profético Amor do Pai, né? Nosso ministério é apostólico, nós trazemos fundamento, trazemos palavra, trazemos visão de Deus para a tua vida, tá bom? Esse é um dos primeiros indícios que Deus vai te usar poderosamente. Deus quer te usar poderosamente. Rejeição foi com Davi, foi com Moisés, foi com José, foi com Pedro, foi com Paulo. Paulo foi rejeitado pelos apóstolos, né? Pelo próprio Israel não aceitava Paulo, mas Deus usou ele poderosamente. Amém? O segundo sinal é um sinal muito interessante, que é oposição. As pessoas primeiro vão te rejeitar, depois vão se opor a você. Falando das pessoas mesmo, as pessoas ao seu redor vão desacreditar de você. Falar, ah, não, isso não é pra você. Não, você sonha demais. Não, Deus te usa, mas não é tudo isso, não. Não, Deus não tem esse ministério pra você. Não, vai devagar. Sonha baixo. Não, irmãos, isso é a oposição. Assim foi com Davi também. Se oporam a ele. Os próprios irmãos se opuseram a Davi. Os próprios irmãos se opuseram a José e os próprios irmãos se opuseram a Moisés, né? Os irmãos de Moisés se opuseram a ele, porque eles não queriam reconhecer a autoridade. Não queria reconhecer o que Deus tinha na vida deles. E eu vou te dar um conselho. Não busque reconhecimento de homens. Se os homens estão se opondo contra você, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Porque toda oposição cairá por terra cada vez que Deus te usar muito mais. Não perca o seu coração mediante a oposição. Não perca o seu coração mediante a oposição. Tá bom? Muita gente se perde. Muita gente começa a querer ser aprovado por homens. Aí começa a fazer as coisas que os homens querem para que eles sejam aprovados. Porque fere, dói a rejeição, dói a oposição. Mas essas duas áreas, Deus trata o nosso coração também. E trata aqueles também que se opõem contra nós. Então fica tranquilo. Estão se opondo contra você. Está fazendo a vontade de Deus. Está sonhando as coisas de Deus. Está fazendo segundo Deus. Deixa essa oposição cairá por terra. Deixa essa oposição cairá por terra. Ouça o que eu estou dizendo profeticamente. Essa oposição sobre a tua vida vai cair por terra. Porque Deus vai jogar por terra todo gigante, todo opositor.
Assim foi na vida dos grandes homens de Deus. E assim também está sendo na sua vida. Porque Deus vai te usar fortemente. Deus vai te usar grandemente. Deus conta com você. Não deixa a oposição. Não deixa a rejeição mudar o seu coração. Mudar aquilo que Deus já fez em você. Tá bom? Lembra, não é sobre você. É sobre Jesus. Não tem a ver com você. Ainda que passe por você, não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Ele é o Senhor da glória. Ele merece. Ele é o Senhor. Ele merece a sua dedicação. Ele merece que você mergulhe nele. Amém? Um terceiro sinal muito forte que Deus quer te usar poderosamente é a admiração que você tem por um dom ou por um ministério. Quando eu, anos atrás, fui chamado pelo Senhor, eu tinha muita admiração pela área profética. Eu tinha muita admiração quando eu vi um homem ser usado em profecia, em revelação, falar nome, coisas específicas, e via as pessoas quebrantadas. Tinha muita admiração pela presença de Deus, pela unção de Deus. Ficava muito admirado, muito impactado com os ministérios ungidos, onde as pessoas caíam no poder, sabe? Recebiam milagres, pó de ouro, dente de ouro. Para quem não acredita, isso acontece, irmãos. A unção de Deus é sobrenatural. Pessoas quebrantadas, chorando. A admiração sobre um dom ou sobre um ministério, isso é um sinal poderoso que Deus quer te usar. Amém? Deus cria em nós essa admiração. Para quê? Para que a gente busque aquele dom. Para que a gente busque ser semelhante àquele ministério. Amém? Então, se você admira algum dom ou algum ministério, é um sinal muito forte da parte de Deus, ou que Ele está te chamando, Ele está te guiando, que Ele está te pedindo para você, proclamando, a palavra nem é pedindo, é proclamando você, conclamando você a exercitar e a crer e a buscar esse dom, tá bom? Terceiro sinal poderoso, admiração. O quarto sinal também que aconteceu muito comigo e acontece com muita gente são sonhos. Sonhos repetidos. Sonhos de você fazendo a obra, sonhos de você fazendo algo na casa do Senhor, ou da parte do Senhor, ou sonhos empreendendo, sonhos, vários sonhos. Eu, sou escritor de livros, tive vários sonhos escrevendo livros, vários sonhos em bibliotecas. Sou na área de poder, na área profética, tive vários sonhos, Deus me usando em profecia, em poder, sabe, coisas tremendas. Isso é o quê? É um sinal de que Deus quer te usar poderosamente. Se você tem tido sonhos, muitos sonhos, significa que o Senhor quer te usar de forma poderosa, de forma tremenda. Amém? Não negligencie os sonhos. Os sonhos é onde Deus te pega e não tem como você fugir. Deus pegava os ímpios no Antigo Testamento e pega até hoje as pessoas que não conhecem Ele de fato pelos sonhos. Pegou Nabucodonosor, não conhecia ele. Pegou o faraó também não conhecia ele. Pegou vários homens através de sonhos. Sonhos é um local de ambiente, é um ambiente onde Deus fala, tá? E o quinto, que é um pouco já mais avançado, mas é também um sinal fortemente, são profecias sobre você. Se Deus quer te usar, Ele vai usar pessoas para falar com você. Ele vai usar profetas, Ele vai usar pessoas. Você vai estar no lugar, as pessoas vão falar com você. É como se fosse um imã. Eu mesmo, quando começo se eu ligar aqui para alguém que tem um dom de revelação, irmão, é impressionante. A pessoa começa a orar por mim, ela começa a falar do meu ministério. Ela começa a falar do meu chamado. Mais de 100 palavras proféticas eu tenho acerca do meu chamado, acerca do meu ministério. Isso é o quê? É um sinal forte, poderoso que Deus quer te usar. E Deus te encontra. Se Deus quer te usar, irmão, você pode se esconder. Deus vai te encontrar. Você pode falar, não quero, não é comigo. Em um culto ou outro, Deus fala com você. Você está no meio de uma live, no meio de uma pregação, assim, pelo YouTube, Deus, pega você. É um sinal poderoso que Deus quer te usar. Então, Deus quer te usar, servo, levanta a cabeça. Deixa a rejeição, deixa a oposição. Isso mesmo, se você admira um dom, admira um ministério, firma nele, busca ele. Às vezes tem uma admiração para o ministério de libertação, vai estudar a libertação. Tem admiração para o ministério de adoração, vai estudar adoração. Tem admiração pelo ministério de poder, vai estudar o ministério de poder. Tem admiração pelo ministério profético, vai estudar o ministério profético. Mergulha, vê os profetas, vê como eles se movem hoje, profetas de Deus, tá? De Deus, profetas de Deus. Qual que é o sinal de um profeta de Deus? Humildade, simplicidade, reverência pela presença, reverência pelas coisas de Deus, sabe? A santidade, não aquela santidade rustida, mas santidade de fato. Amor pela presença de Deus, zelo pelas coisas de Deus, temor com as coisas de Deus. Esse é um sinal de um profeta, alguém que guarda o altar, alguém que zela do altar, alguém que zela da presença. Esse é um sinal, tá bom? Então, no nome de Jesus, deixa Deus te usar, sabe? Tem profecias já sobre você, tem sonhos. Você já passou rejeição desde o ventre.
né? Desde criancinha ali, as crianças te rejeitam. As pessoas se opõem a você. Quando você fala alguma coisa, as pessoas se opõem, as pessoas não concordam. Isso é um sinal poderoso que Deus tem uma área profética, que Deus quer te usar poderosamente. Amém? Você tem admiração, às vezes, por um dom, por um ministério. Ou você admira um empresário, admira alguém. E isso é um sinal que Deus tem algo na terra com você poderoso. Deus usa pessoas para edificar pessoas, para inspirar pessoas. Amém? Então mergulhe naquilo que Deus tem para você. Eu espero ter te ajudado. Espero realmente que tenha entrado no seu coração essa palavra. E se você gostou desse tipo de conteúdo, te faço um convite, faça parte, amém? Desse tempo, desse chamado, desse ministério. Clica aqui no meu canal, amém? Curta, compartilhe, comente. É importante você comentar. Você tem um dom? Você tem um ministério? Deus tem falado com você? Comente embaixo, eu sempre respondo. Quero te ajudar, amém? Quero te ajudar você a desenvolver isso que Deus colocou na tua vida. Eu creio que você vai viver um tempo sobrenatural de Deus, um tempo poderoso da presença do Senhor, tá bom? Então, Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. Como pedi, né? Curta, compartilhe, comente e deixa Deus te usar.